Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Roberta De Angelis, facilitadora certificada de Access e Maestro, e hoje nós estamos aqui para nossa live de quinta. Hoje sim é sexta, estamos fazendo nossa live de quinta hoje. Então, nessa nossa live de quinta, nessa nossa live semanal aqui pelo Insta, falaremos hoje a respeito dos processos corporais de Access. Os processos corporais de Access e como eles contribuem para uma maior comunhão entre os corpos e os seres. Oi, Cris, boa noite, bem-vinda! Os processos corporais de Access Consciousness são quase que 60 processos corporais, cada qual trazendo uma comunhão pontual do ser com o corpo. Por que dizemos que a função dos processos corporais é trazer maior comunhão entre os corpos e os seres? Dizemos isso porque em Access Consciousness, assim como tudo que existe, e a física quântica já comprovou isso, de que tudo é energia, e a energia transforma a matéria, em Access Consciousness, nessas ferramentas de expansão de consciência, nós vemos a nós como seres energéticos infinitos, que possuímos um corpo temporário acoplado a esse ser. Então, durante esses poucos instantes nos quais nós estamos presentes nessa realidade e podemos sentir tudo o que sentimos, aproveitar tudo o que aproveitamos nessa realidade, tão somente a partir desse corpo que nós possuímos, os processos corporais de Access, eles vêm exatamente para trazer maior facilidade, maior leveza entre os corpos e o ser. Então, como seria se todos nós pudéssemos de verdade termos maior comunhão, facilidade, leveza ao longo desses poucos anos que temos aí junto desse corpo, para que de verdade sejam anos leves, sejam anos de expansão, de alegria, verdade? Só podemos ter as alegrias que temos nessa realidade porque possuímos esse corpo. Bem-vinda, Mari. Edu, bem-vindo. Oi, Márcia, bem-vinda, querida. Boa noite. Bem-vindos todos. Então, gratidão, querida. Então, se nós podemos de verdade perceber tudo o que podemos ter de comunhão entre aquele que é o nosso ser, que é o que nós somos, e tudo aquilo que o nosso corpo é nessa realidade, muito mais leveza e muito mais facilidade teremos nessa realidade de inteligência artificial, verdade? Então, os processos corporais de Access, como dissemos, possuem essa função, esse grande benefício de trazer cada um deles à sua maneira, maior comunhão entre os corpos e os seres. Nós sabemos que muito daquilo que nós sentimos no nosso corpo
E Axis traz essa conscientização para nós que mais de 99% do que nós percebemos, do que nós sentimos, na verdade, em nossos corpos, não é nosso. De onde vem isso tudo, então? Se somos seres energéticos, como de verdade nós somos verdadeiras antenas, certo? Então, tudo aquilo que de verdade percebemos, reconhecemos ou temos conscientização, não necessariamente é nosso. Ou melhor, como eles dizem, mais de 99% não é nosso. É reconhecimento, é conscientização do que nós, como seres energéticos e infinitos, podemos perceber ao nosso redor. Quantas dores de verdade você carrega e tranca no seu corpo, por exemplo, e que de verdade não são suas? Nesses anos todos de atendimentos com ferramentas de expansão de consciência ou ferramentas, né, complementares, outras que eu possuo, muitas e muitas vezes já chegaram pessoas até mim com dores de muito tempo, como aquelas dores de estimação, sabe? E com essas ferramentas de expansão de consciência, a partir de perguntas, a partir de um perceber diferente, e principalmente da pergunta do que de verdade aquele corpo requer naquele momento, para que ele possa se autocurar. E a cura nunca vem de fora, verdade? Sempre vem de dentro para fora. Então, esses processos corporais todos de Access Consciousness, cada qual à sua maneira, eles viram como que chavinhas específicas nos corpos, para que cada qual à sua maneira promovam o maior bem-estar e comunhão desse corpo. Quantas vezes as dores literalmente sumiram, dores agudas ou crônicas sumiram após perguntas, após reconhecimentos e conscientizações, a partir de processos corporais de Axis, como por exemplo o processo corporal do MTVSS. O processo corporal do MTVSS, por exemplo, que é um dos mais dinâmicos em Axis, ele vai trabalhar muitas questões relacionadas ao corpo de forma muito dinâmica, trabalhando dores agudas ou crônicas, trabalhando fortalecimento do sistema imunológico, regeneração celular. E tudo isso de uma forma tão sutil, de dentro para fora. E todos podem receber. Com relação ao facelift energético, que é um outro processo corporal, como a Cris trouxe aqui para nós, o facelift energético de Axis é um outro processo corporal de Axis que trabalha várias frequências energéticas, cada qual para virar uma chavinha para trabalhar um aspecto específico no corpo, sempre de dentro para fora, não de fora para dentro, ok? Os processos corporais de Axis não são processos de transmissão de energia. Os processos corporais de Axis, eles trazem à tona aquilo que já existe dentro de todos os corpos, para que eles possam se reorganizar, se reequilibrar e terem mais facilidade, alegria e glória. No facelift energético de Axis, que é uma ferramenta incrível de Axis, são mais de 25 frequências energéticas que são trabalhadas.
para que cada qual possa fazer ali e trazer ali a tua contribuição para aquele corpo se reorganizar, para aquele corpo se perceber mais leve, com maior jovialidade, com uma comunhão maior com a sua própria aparência. O Facelift energético de Axis, ele trabalha imensamente pontos de vista ligados a envelhecer, a morrer, ao seu corpo se degradar, se decompor, a você cair aos pedaços, a você literalmente printar no seu corpo, no seu rosto, todos os seus pontos de vista fixos, do quanto você está velha, do quanto você está velho, do quanto você de verdade já não é mais quem você era. As suas preocupações, né? Não dizem rugas de preocupação. Tudo isso literalmente fica printado no seu corpo, de acordo com os seus pontos de vista, com as suas crenças. E essas frequências todas que são ativadas no Facelift, elas promovem maior leveza e conscientização de tudo aquilo que a pessoa estava carregando e trazendo como significante, vital, valioso e real. Se você já recebeu uma sessão de Facelift energético de Axis, com certeza a primeira percepção que você teve pós a sessão é de um relaxamento incrível, além de uma iluminação. As pessoas se iluminam depois de uma sessão de Facelift. Claro, todas essas frequências, elas trazem uma leveza tamanha, liberando crenças, julgamentos que você tenha de você mesma, de você mesmo. Pontos de vista que você carrega do quanto você é errado, do quanto você é errada com relação ao teu corpo. Que a primeira impressão é uma iluminação. Muito além disso e dos benefícios conhecidos, muito conhecidos, estéticos do Facelift, como diminuição de rugas, linhas de expressão, cicatrizes, olheiras e assim por diante. Muito além disso, essas frequências elas vão trazer uma maior autoestima para o teu mundo. Aumentam a autoestima de cada pessoa que recebe. Muito além do rostinho bonito que sim, você vai ficar recebendo o Facelift. Se você tem questões de autoestima, se você não está tendo uma boa comunhão com o teu corpo, o Facelift ele é tão delicado, é tão incrível e traz de verdade um perceber diferente de você como ser com este corpo. E aí, aquele espaço no qual você só se via como errada, como errado, que você só se julgava, que você só printava no teu corpo, no teu rosto, envelhecimento, peso, dor, tudo isso vai embora recebendo o Facelift. Sim, Facelift também contribui para a eliminação de dores? Sim. Todos os processos corporais, cada qual com a sua função, podem contribuir com esses aspectos. O que eu trago para todos os alunos quando eu facilito classes de Facelift é: pergunte para o corpo daquela pessoa que está ali em atendimento o que aquele corpo requer. O que será a maior contribuição para aquele corpo naquele momento? Para que assim você, como praticante,
possa tirar da tua mente racional pensante todas as conclusões e definições que você tem sobre quais são os benefícios de cada processo. E dessa forma, acesse um saber maior do que tudo. Se você sai dessa forma e estrutura, dessa significância de quais são os benefícios de cada processo, e vai para a pergunta, que sempre é o que expande e o que traz maior conscientização e empoderamento, você vai acessar de verdade esse saber que é maior do que você imagina saber. E aí vai permitir que aquele corpo que está ali, de verdade, traga para você o que de verdade ele requer para ter maior facilidade, mais leveza e comunhão com aquele ser, com o qual aquele corpo está acoplado. Verdade? Quando você faz perguntas, você de verdade sai de todas as conclusões e definições, de tudo aquilo que você tem de polaridade, de certo, de errado, de bom e de mal. Você vai para um outro espaço. Porque existem pessoas que conseguem resultados incríveis com alguns processos corporais e outras nem tanto. Verdade? Possivelmente, por algumas delas estarem em mais definições e conclusões e julgamentos do que cada ferramenta pode trazer de benefício, e outras nem tanto. Outras com muito mais leveza, a partir do saber, deixando de lado essa mente racional pensante, essa mente incrível, que de verdade não nos ajuda muito. Então, se você é praticante de qualquer processo corporal de Axis, seja ele qual for, faça perguntas durante os atendimentos. Faça conexão com aquele corpo que está ali com você e pergunte para ele, para o corpo, não para a pessoa, o que mais será a contribuição naquele momento, certo? E vá perguntando por cada processo que você tem, até que você perceba pelas ferramentas que você tem, certo? Não preciso explicar exatamente aqui. Quem é praticante sabe do que eu estou falando. Perceba, então, daí, qual é a ferramenta que mais será a contribuição. Isso vai diferenciar você. Vai diferenciar você como profissional que você é, como essas ferramentas que você escolheu para contribuir com outros seres, com outros corpos e com o planeta. A partir do seu saber, e não a partir da sua mente racional pensante, que sempre vai encontrar razões e justificativas para todas as coisas. E a partir daí, mais e mais comunhão você vai conseguir entre os corpos e os seres. E aquelas pessoas, por exemplo, que desejam firmemente, como verdadeiras agendas secretas, não vistas, não conhecidas, não sabidas, de verdade se tornarem ou se manterem mais e mais pertencentes à sua própria família. Oi, Leila. Oi, Lívia. Oi, Isbela. Boa noite. Bem-vindas. Verdade? Quanto quanto que nós colocamos de pontos de vista, de agendas, para mantermos como vital, valioso e real, de verdade, o pertencimento à nossa própria família.
em nome desse pertencimento, criamos compromissos e comprometimentos e buscamos sempre, a todo instante, o entendimento do que aquelas outras pessoas escolhem para suas vidas. Do que escolhem, por que escolhem. Essa necessidade de entender as escolhas dos outros cria uma imitação que começa pelas vias energéticas e termina nas vias físicas, fazendo com que você traga para perto, para o teu universo, tudo aquilo que aquela pessoa traz, de acordo com as escolhas que tomou. Por isso, muitas pessoas em atendimentos, muitas vezes, quando perguntamos, verdade, essa dor é sua? E outras ferramentas, é comum, e eu já vi aos montes, as pessoas responderem rapidamente, fora dessa mente racional pensante, não é minha, é do meu esposo, é do meu irmão, é do meu pai. O saber daquele ser reconhece de verdade que aquilo não diz respeito àquele corpo. Então, a partir dessas ferramentas de Access, nós trazemos isso à consciência e a pessoa reconhece que de verdade aquela dor que ela estava carregando às vezes por muito e muito tempo, de verdade, nem era dela, nem era dele. E aí, a partir de outros processos corporais de Access, como aquele que nós chamamos de BMM, nós podemos soltar tudo isso que ficou trancado nesses corpos a partir da escolha de entender o universo de outras pessoas. Ao invés de vocês entenderem o universo de outras pessoas, apenas recebam o que as pessoas têm para dizer, o que as pessoas têm para passar. Não busquem entendimento. As pessoas não escolhem de verdade por boas razões. Escolhem porque escolhem. Escolhem porque podem escolher. E nem todas essas escolhas são de verdade escolhas incríveis. Muitas dessas escolhas são escolhas estúpidas. Estúpido em Access não tem o sinônimo de idiota, ok? Embora às vezes eu até perceba que algumas pessoas usem com essa conotação e super cabe. Mas não. Estúpidos em Access geralmente designa aquelas pessoas que vivem por pontos de vistas fixos. Aquelas pessoas que vivem nas suas significâncias, né? Com aquelas paredes e barreiras, sem poderem de verdade enxergar no entorno. Esses são os estúpidos para Access. Então, quantas pessoas de verdade escolhem escolhas estúpidas? Não de verdade escolhas incríveis. Por isso mesmo, não devemos entender ninguém. Acontece que por conta dessa questão de ser pertencente à própria família, que é algo muito mais energético do que cognitivo, certo? As pessoas vão buscando entendimento uns dos outros, principalmente entre aqueles mais próximos, principalmente entre aqueles que são família. Já perceberam aquelas pessoas, casais, que não são parentes porque não são sangue? Mas com o passar do tempo, você olha a mulher e o homem e a mulher, e eles são iguais.
são confundidos literalmente como irmãos. Isso é um típico caso de mimetização. Assim como existem casos de mimetização entre os seres humanos e seus pets. Muitos animais ficam com a cara de seus donos. Ou será que o contrário? O humano com a cara do bichinho? Quem veio antes? O ovo ou a galinha? Quem mimetizou primeiro? Quem imitou primeiro? Quem escolheu primeiro entender as escolhas do outro? O animal ao humano ou o humano ao animal? Na verdade, não importa. Os processos corporais, todos de Access Consciousness, todos eles, os quase 60 processos corporais, todos eles podem ser aplicados em humanos e nos animais também. Por serem processos corporais, obviamente eles não são feitos nunca, de forma alguma, à distância, certo? São corporais, requerem toque. Se algum dia vocês ouvirem falar que alguém está aplicando processos corporais de Access Consciousness à distância, fujam, corram. Isso não existe, ok? Processos corporais demandam toque. Os corpos requerem ser tocados. Então, dentre todas essas ferramentas, temos também aquelas que vão trabalhar na memória das células, tem aquelas que vão trabalhar para manifestação e demanifestação, ou ainda aquela que vai trabalhar no foco de toda a invalidação a partir dos sentimentos que as pessoas tenham escolhido trancar nos seus corpos como gordura. O processo corporal de Access, chamado de supressão de células de gordura, ao contrário do que a grande parte das pessoas pensa, não é um processo estético. Assim como o facelift também não é. Esse processo corporal de Access, ele é tão incrível, ele trabalha tantas questões de traumas, de abusos ligados ao corpo, que fazem com que a pessoa de verdade escolha toda essa invalidação. Compre essa invalidação como vital, valiosa e real. E tranque tudo isso no corpo como gordura. O foco desse processo corporal, então, não é emagrecer, não é afinar ninguém, não é deixar a pessoa mais magra, mais magro, não. Isso pode acontecer como consequência, sim, como consequência. Não é o foco. O foco desse processo corporal é muito além disso. É trabalhar lá dentro, de dentro para fora. Tudo aquilo que a pessoa passou a vida toda às vezes, ligado à invalidação por sentimentos, por situações, por aléns, vindos de várias pessoas, lugares, espaços, e que ela escolheu de uma forma não cognitiva trancar toda essa invalidação no corpo como gordura. Quando você aplica um processo corporal desse em alguém, independentemente de verdade da pessoa ser acima do peso ou não, como dissemos, essa não é o foco da sessão, você vai dissipar tudo aquilo que é a causa daquele excesso de gordura. Você vai no foco da questão, percebem? E aí, de dentro para fora,
Pode acontecer sim do corpo ir diminuindo. Mas verdade? Qual foi o maior benefício que essa pessoa recebeu? Muito além do corpo mudar esteticamente? Ela ganha com toda a leveza, com toda a expansão que ela consegue, passa a se ver com muito mais clareza, com muito mais leveza, com muito mais gentileza, sem se autoagredir tanto, sem se autojulgar tanto, sem se levar tanto para o errado de si. Percebem? É um ganho muito maior. E é um processo incrível. Esses são alguns desses quase 60 processos corporais que existem em Axis. Cada qual com a sua beleza. Cada qual com o seu foco. Cada qual vai trabalhar um aspecto para uma maior comunhão entre o corpo e o ser ao qual esse corpo está atrelado. Então, esse é o grande benefício de todos esses processos corporais de Axis. Trazer, em primeira instância, mais leveza, comunhão, facilidade, alegria, durante esses poucos, vamos dizer, 100 anos de convívio desse corpo, dessa carcaça, com aquilo que é o ser, que é algo que é infinito. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. É apenas consciência e energia. Então, como seria vocês escolherem por mais comunhão dos seus corpos com seus seres, a partir desses processos corporais de Access Consciousness? Existem processos corporais de Access de forma avulsa, né? Em workshops de 4 horas. E existe a possibilidade de você receber alguns deles, assim como no curso das barras, que existem 2 desses processos, ou no curso do fundamento, que é um curso curso de barras, que você recebe outros 4 processos corporais. E depois dessa, que é a primeira das classes avançadas em Access Consciousness, se você desejar receber e ter mais e mais processos corporais, você pode escolher participar, então, tendo um fundamento, do curso chamado 3 Dias de Corpos. E aí, nessa classe, sim, você vai ter acesso daí a todos os processos corporais, para você se nutrir seu corpo, nutrir o corpo de outras pessoas, dos animais também, como dissemos, sempre presencial, nunca à distância. Então, teremos, por exemplo, amanhã um curso de barras de Access aqui em Campinas. Teremos a semana que vem, de 20 a 23, para vocês que já possuem um curso de barras de Access, um curso do Fundamento de Access, que é a primeira das classes avançadas, de forma online via Zoom, de 20 a 23. Então, se tudo isso expandiu para você, se você percebe que eu posso ser contribuição na tua vida, para a partir dessa classe avançada de 4 dias, dissipar mais e mais pontos de vista, aqueles pontos fixos, aquelas crenças que estão trancadas, tão enraizadas em você, que não permitem que de verdade você acesse o espaço que é você e crie de verdade uma realidade além dessa realidade? Venha. Venha, essa é a classe. O curso do Fundamento de Access é uma classe de verdade incrível. São 4 dias para ressignificar muitos dos conceitos que norteiam a tua vida.
Muitos deles que vão trazer à tona aléns, traumas, congelamentos, espaços que você antes não reconhecia, mas que a partir de várias ferramentas de Access, como os processos aclaradores, a partir de muita facilitação, você vai soltando, deixando isso ir. E quanto mais você solta todo esse peso, mais você se reconhece como de verdade você é. Esse ser incrível, gigante, com infinitas possibilidades. A partir da leveza e da alegria, e não do trauma e drama como essa realidade de inteligência artificial pinta. Estamos com jornada de sessões de maestro também. Então, desde final de julho, a jornada de sessões de maestro tem acontecido. Se expande para você, de verdade, receber 4 sessões de maestro de Access Consciousness, pelo valor correspondente ao que geralmente é uma sessão. Procure informações pelo direct aqui no Insta e eu passo para vocês o link de inscrição para que vocês possam participar dessa jornada, que é uma jornada individual, é uma jornada pessoal. A partir de cada sessão dessas 4, você vai ter possibilidade de trabalhar todo esse espaço, toda essa grandeza que é você. Se reconhecendo de uma maneira como jamais você se viu antes. Não requer nenhum pré-requisito, todos podem estar nessa jornada de sessões de maestro, basta que estejam na disposição de receber. Desde que estejam na permissão de receber. Mais nada. Eu sou Roberta De Angelis, facilitadora certificada de Access e Maestro. Amanhã teremos um taster de SOP em grupo global. Aqui no meu perfil vocês encontram uma live que eu fiz hoje mais cedo com a Suzana Leal a respeito desse taster de SOP em grupo global. Acontecerá amanhã, dia 15, às 20 horas, pelo grupo do Facebook, que se chama Presentear e Receber. É gratuito, todos são bem-vindos, basta que você entre nesse grupo do Face, Presentear e Receber, e amanhã, a partir das 20 horas, eu e outros mais de 40 praticantes de Sinfonia de Possibilidades, que é uma ferramenta avançada de Access Consciousness, estaremos todos juntos para fazer esse taster de SOP para todos vocês. À distância, gratuito, para que você possa expandir e receber mais no teu universo. Escolham, façam perguntas e sigam a leveza. Se vocês fizerem perguntas e perceberem que alguma dessas criações expande para vocês, simplesmente venham. Para o curso de barras amanhã, para o fundamento online da semana que vem, para a jornada de sessões de maestro, para o taster de SOP em grupo global, que acontecerá amanhã, e assim por diante. Ferramenta maravilhosa, é verdade, Tânia. É incrível, é incrível. Sejam todos bem-vindos. A jornada de sessões de maestro está acontecendo. Amanhã teremos esse taster de SOP em grupo global, que é gratuito, por esse grupo que eu citei, do Facebook. E semana que vem, fundamento de Access Consciousness. Então, se expande para você.
Fora de forma, estrutura, linearidade ou concentricidade, se eu posso ser essa contribuição para o teu universo, para dissipar tudo aquilo que te pesa, venha. Faça perguntas e se expandir, venha. Gratidão a cada um de vocês ser quem é. E espero conhecê-los, vê-los um dia pessoalmente. Segunda-feira temos a nossa live de sempre, de segunda pelo Face. E quinta-feira que vem teremos a nossa live de quinta aqui no Insta. Uma grande noite para cada um de vocês. Tchau, tchau.